Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da Storytelling Academy, que em pleno verão continue ativa e é possível que você esteja vendo essa conversa gravada. Espero que goste. Temos aqui o nosso convidado de hoje, especial como sempre, Manuel Aroca. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui, obrigado pela sua Obrigado, eu. generosidade em ceder aqui um pouco do seu tempo. É, vou ler aqui um texto de apresentação, Manuel. E esse ano, todos os textos de apresentação, eu peço para o ChatGPT fazer o texto. Ou seja, eu dou algumas indicações de quem é o convidado e ele escreve. Eu corto aquilo que eu sei que é errado e deixo ele falar no tom dele aquilo que a inteligência artificial encontrou na internet para poder te apresentar. Então, se eu tiver alguma imprecisão, a culpa não é minha, a culpa é do chat GPT. Tá bom? Então, lá. Manuel Aroca é um renomado romancista e guionista, nasceu em Moçambique. A sua infância vivida em África deixou uma marca profunda em sua vida e influenciou sua carreira como escritor. Durante a sua adolescência, Aroca demonstrou uma personalidade rebelde, o que levou a viajar pela Europa e pelos Estados Unidos em busca de experiências. Aos 25 anos, ingressou na faculdade de Direito, mas nesse período que descobriu a sua verdadeira paixão, a escrita, dando vida ao seu primeiro romance, Filhos da Costa do Sol. Esse trabalho se tornou rapidamente um dos mais importantes best-sellers dos anos 80. O seu segundo romance, Ricos, Bonitos e Loucos, também obteve grande sucesso. Abandonando a advocacia, Manuel se dedicou inteiramente à escrita. O ofício que permitiu que ele explorasse uma variedade de gêneros literários, incluindo romances, contos e argumentos para novelas, como Jardim Proibido. O seu talento em criar tramas envolventes, personagens cativantes e diálogos marcantes capturou a atenção dos telespectadores e contribuiu para o sucesso dessas produções. Está a lançar uma autobiografia de Playboy a Peregrino, que leva à primeira pergunta, essa sua pergunta não é o chat GPT, né? E a gente pode começar pelo final, depois a gente volta para o início. Né? O título desse livro remete para a ideia de que alguém que deu uma volta de 180 graus, né? Não é de 360, você não voltou para o mesmo lugar, realmente foi de um ponto a outro completamente diferente. O que contrasta com o conceito de que ninguém muda realmente ao longo da vida, que são sempre os mesmos, né? Em que ficamos? Realmente o Manuel Aroca, lá do início, na TV com a atual, ou é uma versão diferente? É muito interessante porque a inteligência artificial, eu estava pensando que o meu filho estava por aí, mas ainda não está. Ele é sempre, não é muito pontual, não. Não é Uhum. como o pai. Mas é engraçado porque nós não tínhamos título para a biografia, para as memórias. E ele começou falando com a inteligência artificial. O meu pai Ok. era isto, o meu pai depois caminhou para Fátima, o meu pai então ficou de peregrina penitente. Foi a inteligência artificial que deu este título. Peregrino penitente. E depois o editor aí achou que o peregrino ficava... porque primeiro não me sinto um penitente, não é? Mesmo que a vida muitas vezes é difícil, como vocês sabem, não sou o penitente, mas peregrino é transversal a muita, mesmo, não tem que ser só religioso, o peregrino, o cara que vai, Viajante, um globetrotter, a alguém que anda, pessoa né, conhecendo os vai a lugares. Santiago de Compostela, como eu já fiz, sem ter fé, vão lá, fé no sentido religioso, mas andando na sua procura, na sua busca. Sim, isso, se sou a mesma pessoa, não, eu acho que há coisas que o Edson diz que tem razão, não mudam na nossa sensibilidade, na nossa. Uh, mas penso que sou, em muitos aspectos, sou uma pessoa diferente. Sobretudo, uma pessoa mais. Quer dizer, também a idade, não é? Uma pessoa mais vivida, mais experimentada, com mais experiência e com uma relação com a vida espiritual mais forte. Se isso faz de mim uma melhor pessoa, não sei. Mas essa realidade existe. Isso é inegável. Há esse lado de peregrino. Agora, se vou passar de peregrino a Playboy outra vez, não sei.
Vamos voltar então, lá para trás, né? O início aí dessa história, talvez a parte que é o playboy, que não é bem um playboy, né? É mais um jovem Sim, vivendo sim, a sim, linha de Cascais, a linha do Estoril, nos anos 70, seria isso? É, sim, sim. e 80 também, não, porque o livro foi lançado em 80, não é isso? Os Filhos da Costa do Sol foi em 84. 84, né? Pois eu 84. cheguei cá em 90 e ainda era muito, ainda havia muito rumor. Eu li o livro, mas eu li lá em 92, 93. Eu até catei aqui em casa ver se eu achava a edição, não achei para dar uma relida. Então eu lembro de algumas passagens, até porque eu morava no Estoril nessa época, né? E convivia um pouco com aquela fauna que andava ali naquela zona. Eu também era jovem, né? Por Mano era um pouquinho mais velho do que eu nessa época, devíamos cruzados em algum momento ali pela Sim, zona. sim, sim. Mas vamos lá, esse aqui, eu tenho aqui algumas capas de alguns livros, esse aqui é a capa do livro, que está sendo lançado agora, a gente voltará a falar sobre ele mais no final, mas queria falar um bocadinho mais sobre esse aqui, que é Os Filhos da Costa do Sol. Essa capa é gostosa. Essa capa é bonita. Essa capa deve ser uma das originais, não? Aquilo teve 5 capas, Hum. mas é das que eu gosto mais. É a segunda capa esta. Segunda capa, pois. Eu acho que a que eu li não tinha essa capa, acho que já era outra. Mas, enfim, como é que foi isso? Você imaginava que, ao contar o dia a dia de um jovem ali daquela zona, iria falar com tanta gente? Você contava com esse sucesso? Você queria esse sucesso? Não, eu vou dizer uma coisa. Eu sou competitivo desde criança, mas é incrível que os grandes sucessos foi onde eu tive zero de expectativa. Uhum. Eh, e espero não pôr uma expectativa muito alta neste livro, porque Os Filhos da Costa do Sol, eu fiquei tão feliz do livro ser editado, que nem pensei no sucesso. Quer dizer, eu queria o melhor para o livro, mas era uma época em que tu não. Quer dizer, eu lia muito nessa época e tinha os escritores, era como o Eusébio, ou como aquele futebolista que tu querias, como uma estrela, não é? Para mim eram as grandes estrelas, eram mundos muito misteriosos. E editar um livro era assim uma vitória imensa. Eu não vou fazer uma crítica, mas hoje em dia, pronto, se alguém aparece muito na televisão, se tem algum impacto mediático, já tem um livro editado. Em 84 não era assim. Em Até 84, porque para editar um livro hoje, você nem sequer precisa de uma editora. pois, além disso. Em 84, não. Uma editora tinha que aceitar o seu livro para ser editado, né? Que é um outro processo também, né? E foi muito engraçado porque eu fui com umas 400 páginas manuscritas e segundo a editora, foi na Europa América. E eu achava que a Europa América ia ser a editora certa, era a editora de Jorge Amado, que eu gostava muito, era a editora do Warren Robinson. Depois muita gente muito crítica veio dizer que eu era o Warren Robinson português, quem me dera a mim, estava rico agora, mas não estou. Era o não sei quê, e foi essa editora com os manuscritos e fui assim, calção, assim, cabelo comprido. e, Foi o personagem, né? Seu personagem que foi o entregar o livro. personagem, foi engraçado. Eu fui o personagem, cheguei lá e a Ana, quem me atendeu, e eu, aquela sensação que tu tens quando entregaste e disse, ela ficou tocada com qualquer coisa. Aqui qualquer coisa, e ela própria disse que depois foi o primeiro logo que ela foi ler, foi aquele manuscrito, porque eles recebiam muitos manuscritos. E 15 dias depois ligaram para casa e eu nem queria acreditar, iam editar o livro. O livro chamava-se Marta, era o título, porque era a personagem feminina, e porque as raparigas, quer dizer, mas as meninas dessa época, desta sociedade, estavam muito. Nós saímos com estrangeiros, aquelas coisas, e foi onde eu acho que houve um 25, quer dizer, em muitas coisas, mas na questão da mentalidade da mulher, houve uma grande mudança com o 25 de Abril. Independentemente de questões políticas, foi. E essa Marta, pronto, é um pouco
é a morte, vá lá simbolicamente, de uma rapariga, que já não estava, já não era daquele tempo dos anos 70, antes do 25 de Abril. É muito bonita, etc. E passou a Filhos da Costa do Sol, que foi uma amiga minha, a Ivone Cunha Rego, brasileira, que era casada com o Vítor Cunha Rego, e é mãe de um grande amigo meu, do Deco, que ela é que foi à Europa América e sugeriu o título Os Filhos da Costa do Sol. E depois foi assim, foi um lançamento, não foi muita gente, foram os amigos, foi uma noite, que eu conto num livro, assim, que a realidade ultrapassa a ficção, porque vivi uma situação que não estava nada à espera. E depois tive um momento muito importante, que é um Solano de Almeida, o José Solano de Almeida, que tinha andado com os meus irmãos no colégio, estava na RTP e disse, vem aqui ao programa do Carlos Pinto Coelho, que era o Já Agora. Na altura não havia concorrência, não é? Lembro que no Canal 2 havia uma série muito boa australiana, mas havia o Já Agora, e eu, na época, fiz tudo ao contrário. Então, o que é que eu fiz? Eu nunca fui de gravata, mesmo que eu tenha jeito para escolher gravata, fui mais andava sempre assim um pouco vestido de uma forma mais descontraída. Mas aí fui roubar não, pedi ao meu irmão o fato, tenho dois irmãos que se vestem muito bem, um é fisicamente muito igual a mim, pedi o fato, outra camisa, uma gravata, e já havia, a televisão já era a cores. Então eu também criei um personagem, também estudei o Kennedy também foi através do seu visual que também impressionou muito. E foi assim, porque nessa época os intelectuais, os escritores, iam sempre muito... não se preocupavam, era assim uma moda meio intelectual, quer dizer, era intelectual e tinha umas frases sempre muito feitas, efetivamente. Eu tinha que desmontar tudo isso. E desmontei. Quando Era cheguei, uma visão de marketing quase também. eu fiz uma coisa de marketing sem pois foi instintivo e foi... Intuitivamente, mas sim, né? E depois aconteceu uma coisa extraordinária. Eu fiquei muito amigo do Carlos Pinto Coelho e teve uma morte precoce. Ele é moçambicano como eu. Era uma pessoa incrível. E ele sentou-se ao meu lado e eles puseram como é que se diz, os tanques com os tanques do 25 de Abril, com as minhas palavras, com o que eu tinha escrito, que era eu comparava os tanques às trombas dos elefantes, não sei se era por ser africano, mas aquilo, eu emocionei-me, não é? Mas emocionei-me, aí já não foi marketing, foi emocionei-me. Isso também já estava fora do padrão do intelectual. Eu emocionei-me, Manel, estás a chorar, estás emocionado, então o que é que tu querias? E eu disse, eu queria contar uma história. É verdade, queria contar uma história, o que também era uma coisa muito simples, mas aquilo teve um impacto brutal. E, e, a semana seguinte já estava nos tops, ganhando Do ao folk, assim, Saramaga e ao quantas Lobo Antunes. semanas em primeiro lugar dos tops? Você lembra? Um ano inteiro? Não, Tipo, foi? foi muito, 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 muito. Não, e depois o mais extraordinário foi que em 1990, quando havia, no Brasil se diz a secretária eletrónica, e eu uso sempre esse nome, porque a Cristina, a minha mulher, viveu 5 anos no Brasil. É um bom nome para um aparelho. É um nome incrível. Secretária eletrónica, chega lá, tenho a Inês Pedrosa a dizer que quero o entrevistar. Eu disse, isto devem estar a gozar 1 de Abril, mas não era 1 de Abril, porque eu era muito criticado na revista de Expresso, Os Ricos, Mitos e Loucos, então foi tremendo. Mas é bom, quem me dera a mim que, né, levar porrada dava. É importante é falar, mas quer dizer, eu estou a dizer que é bom, mas eu muitas vezes me sentia magoado, sou humano, não é? Enfim, mas ela telefonou, eu liguei de volta e era ela mesma. Disse, Inês Pedrosa, mas você quer me entrevistar? E ela disse, pois, e o Expresso tem essa qualidade. E eles fizeram um inquérito. Qual é que foi o livro mais lido nos anos 80? E tinha sido Os Filhos da Costa do Sol. E pronto, e ela depois veio almoçar comigo. E foi engraçado que ela disse que ficou com uma imagem completamente diferente de mim quando almoçou. Foi um almoço muito simpático, ela chamou-me o Bom Selvagem. Porque há sempre este estigma, mesmo, por exemplo, o meu filho agora está tentando adaptar Os Filhos da Costa do Sol para televisão e para cinema, houve umas tentativas, eu acho que ele estava a fazer um trabalho com profissionais
Sim, mas fantástico. eu tenho uma pergunta. Nunca houve uma adaptação para cinema? Não, Eu nunca li algo sobre isso. primeiro houve uma tentativa com o Paulo Trancoso. O Paulo Trancoso gosta muito do livro e disse: Manel, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mas depois, nessa época, pronto, não havia indústria. Pá. Eu, no fundo, acabei por ser um bocado um pioneiro desta indústria. Não, eu sei as dificuldades. Eu levava a secretária, muitas vezes a cadeira, para as filmagens daquelas primeiras séries que se foram fazendo, etc. A indústria começou a sério com os Jardins Proibidos. Havia já algumas coisas boas que estavam fazendo e tal, com o NBP, do António Parente, etc. Aí começou, ele trouxe uma visão de indústria para o audiovisual, mas não havia indústria nenhuma. E depois essa ideia foi morrendo e depois, mais tarde, reapareceu com o Joaquim Leitão e também aconteceu uma história triste com a Ana Costa, mas ela depois morreu e foi muito triste. E depois, né, há lugares em que tu vais e dizem assim: não, isso é o menino do Estoril, o menino da linha, isso é só para as pessoas do Estoril e de Cascais. É mentira. Este livro em Aveiro era o livro mais vendido, porque Aliás, é uma história. esse ponto nem faz sentido, né? É como dizer que uma história que se passa no Leblon só serve para a zona sul do Rio de Janeiro. Ou seja, Exatamente. quem está interessado, que realmente é o contrário, como está provado. É. Não, e sobretudo, porque uh, eu nunca, quer dizer, sobretudo, além de eu ter tido uma experiência de vida muito ligada eu vou dizer uma escritora, a Luísa Beltrão, na apresentação dizia que eu tinha uma relação transversal. Também vem muito a educação do meu pai, mas, e é verdade, eu joguei futebol no Estoril Praia, nessa época era mesmo pessoas de classes bastante humildes que jogavam o futebol. O meu primeiro trabalho foi como recepcionista num hotel, onde passei o 25 de Abril, com umas histórias também muito engraçadas. E depois trabalhei como waiter nos barcos, naqueles barcos do amor, como se chamava, da Cunard Line, era o Cunard Princess, onde tive a Princess Grace a 2 metros de mim, mas ela não olhou para mim, eu estava com esperança, ela não me ligou nenhuma. e na Bélgica também fui plongeur é que leva pratos e tal. Enfim, antes de entrar no curso de Direito, tive uma experiência grande de vida a todos os níveis, além da África também me ter dado essa simplicidade, não é? Porque eu vivia a minha infância, vivi no meio das aldeias, enfim. Por isso, e nós fomos críticos. Eu lembro do meu grande amigo Chico Marques Guedes, que morreu num desastre, num acidente muito trágico. Ele é irmão de um Luís, que foi ministro agora, que era um grande aluno. O Chico era extrema esquerda, era um homem todo, era de uma inteligência, de poder de persuasão. Eu nunca vi ninguém com uma capacidade. E éramos vá lá, nós éramos um pouco o antissistema. E eu acho que qualquer jovem de qualquer zona gosta disso. E depois, além disso, tinha o glamour, porque Estoril e Cascais têm glamour, tem o Guincho, tem a Serra de Sintra, depois houve o 2001, o 2001 não foi uma discoteca só do Estoril e Cascais, vinha gente de todo um lado, era uma espécie de meca das discotecas, por isso. Enfim, mas as pessoas eu tenho que aceitar e será no momento certo, e espero que e penso que até em termos de streamings, Netflix, etc., porque tem a Europa América. Como é que vendeu o livro? Sexo, droga and rock and roll. É o que, e continua a vender. Pronto, é assim. e, Sim, mas o livro também, além de ser um retrato de época, embora quando foi publicado ainda era uma época muito próxima, né? Mas tornou-se também um retrato de época, né? Ou seja, acho que é um livro que passa todo aquele espírito, aquela onda, aquela vibe daquela zona ali no começo dos 80, que é super interessante, né? Além de ser uma que chama um coming of age, né? É a história, né? A evolução, a maturidade de um personagem, né? Que é sempre bonita de se ver, né?
Isso é verdade. E o meu filho pega muito nisso. É um personagem que cresce com o evoluir da história. Isso E é, poucas é- histórias no audiovisual português assim urbanas, urbanas e solares, acho eu. Acho que é muito o exercício do. Uma vez eu estava vendo a sinopse de um filme, eu até estava pensando em ver depois assim. A sinopse dizia Lisboa soturna como você nunca viu. Não quero ver. Não quero ver. Então não fui ver. O Doc Comparato. Tu conheceste o Doc Comparato? Eu conheci vagamente, pois conheci de longe. Vagamente. Sim. O Doc Comparato teve cá, assim, no início dos anos, fim dos anos 80, penso início dos anos 90, e tinha aqui um papel importante. E ele foi muito engraçado, porque ele, pronto, estava aí, até era a Sociedade Portuguesa de Autores e a Academia do Cinema que o apoiava. Ele vivia numa casa do arquiteto Raul Lino, ali em Sintra, uma bela casa, onde eu conheci grandes atrizes, atores, gente do top da cultura brasileira. E ele, isso foi engraçado, que ele enfrentava um pouco os críticos, dizia, não, a grande história que vocês têm aqui é os Suíços da Costa. Isto no mundo, se fosse na América, se fosse no Brasil, isto já estava adaptado, já estava. Mas enfim, olha, o que é que eu posso fazer? Uma pergunta só. Eu não sou diretor, não sei filmar, não tenho capacidade. Pronto, depois diziam, por exemplo, o Tino Navarro disse que isso era uma história que eu gostava de fazer, mas pronto, como tem um lado da época, mas eu penso que é uma época que não é muito cara de se fazer. É os jeans, é a coisa, é deixar crescer os cabelos, é as Uma mini parte, saias, uma parte do cenário continua lá ainda. e parte do cenário continua lá. Veja-se o filme dos Variações, que eu acho que é dos filmes mais extraordinários que se fizeram em Portugal. E eles foram muito espertos, porque aquilo também é época. E não deve ter custado 10 milhões de euros, de certeza. Se custou 1 milhão, já foi. Aquilo era. Eles faziam os enquadramentos, quem realizou, além do ator ser fantástico, era o próprio, quer dizer, encarnava o próprio Variações. Os enquadramentos estão feitos de uma forma muito inteligente para fugir a. Isso, com criatividade e coisas, fazem-se. Até depois há imagens da época, daqueles hotéis, do Hotel Palácio, com tanta história, onde nasceu James Bond. Foi aqui. James Bond nasce aqui no Estoril. O João Maia, que é o realizador e guionista do filme, ele também teve conosco nesse evento, quando na época do lançamento ele também passou pela publicidade. Mas ele ficou perseguindo esse filme também uns 10 anos. É, aliás, ele veio falar um pouco como é ficar 10 anos a perseguir o mesmo projeto, né? Porque foi muito doloroso. É o audiovisual que nós temos. Uma pergunta, aí só para a gente sair aqui do Filhos e avançar um pouco Não, mais. não, O primeiro livro você escreveu por ter vontade, né? Ou seja, né? E aí você tinha 400 páginas quando foi levar o manuscrito a primeira vez. pois, porque ainda custou muita página. Tá. Não, eu não foi só vontade. Há um pequeno detalhe na história da minha vida, que eu quando tenho 11, 12 anos, acontece que eu chumbei o meu pai era um bom homem, mas era um homem muito, muito regime no sistema, de muita regra, muito militar, e eu era um caso perdido, mesmo que ele tivesse amor por mim, mas nessa época não se transmitia, os pais não transmitiam, quer dizer, a minha mãe transmitia, mas o meu pai não transmitia esse amor. E então eu ia para um colégio interno, porque eu só fazia merda aqui entre nós, eu era assim, era mesmo. Então o que aconteceu foi que a minha mãe percebeu aqui qualquer coisa de errado e levou-me ao São João de Brito. Os jesuítas sempre estiveram à frente na parte intelectual e na parte da cultura e do ensino, e detectaram dislexia. E depois tive a sorte de parar as mãos de um anjo, que era a doutora Maria Luísa Val do Rio, e ela de facto transformou-me. Eu dava muitos erros, ainda dou alguns, mas sobretudo ela tirou de mim a capacidade de contar histórias. É incrível, porque ela diz para eu escrever uma história que é atravessar uma velhinha, e depois como é que ela
me dizia, mas porquê é que tu não viste isto, porquê é que não viste aquilo? Agora vou dizer isso para lerem, porque eu penso que no livro isso está muito bem escrito, está muito bem descrito a essa situação da dislexia. E eu acho que é uma situação que também tem a ver com muita gente. Aliás, o meu filho, voltando ao meu filho, ele diz, o pai devia puxar mais para essa situação da dislexia, porque há muita gente que tem dislexia, às vezes não sabe como os pais não sabem como os filhos ultrapassar essa situação. E ela no fim, eu que tinha o sonho de ser jogador de futebol e tinha jeito para o futebol, ela no fim disse à minha mãe que o Manuelinho ia ser advogado e escrever um livro. E isso ficou no meu coração. E em 85 eu de facto entro na faculdade, tem até um lado emocional, porque é o ano em que o meu pai morre, eu quase que faço uma promessa, eu vou escrever um livro, mas ainda bem que ele não leu, porque tinha muitos palavrões e tal, esse era um grande choque para o meu pai, muitas cenas de sexo, ou se calhar ia achar graça, não sei. E depois e entrei para o curso de Direito, pelo exame ad hoc, então a profecia começou-se cumprindo, e eu tive sempre isso, eu fui sempre dizendo que ia escrever um livro. É uma maneira de me comprometer. Eu, quando me quero comprometer, vou dizer, eu vou fazer isto. Eu vou ao Rio de Janeiro, nem sempre acontece, mas é uma forma de estar comprometido. E foi assim que aconteceu. Quer dizer, não foi o livro, veio já de miúdo, de criança, de ter este objetivo de escrever um livro. Achando que era que eu não. Isso aí, não, eu tinha um lado vaidoso, se calhar ainda tenho, mas tinha sempre. Mas eu vou escrever um livro, tu, Manel. Mas lá fui e escrevi um livro e pronto. E depois tive muita sorte, pessoas que leram, que me ajudaram. E aí você se tornou um escritor profissional, que também é uma coisa rara e também não muito óbvia naquela época, né? Até hoje não é, mas naquela época não era com certeza, mas de um jovem, né? Sim, eu com o curso Fiz a Corte só ganhei uns dinheirinhos. Eu lembro que deu para ir viver, partilhava com um amigo um apartamento ali em Campo de Ourique. Foi a minha primeira vinda para Lisboa, mas fui logo para um sítio fantástico, é Campo de Ourique. E, e não foi logo. Eu lembro que estava a acabar o curso de Direito nessa época. E o nosso primeiro-ministro, António Costa, eu acho que ele já tinha acabado o curso, mas eu apareci na televisão, eu aparecia muito, nos jornais aparecia muito, e ele passava por mim e fazia-me sempre eu era mais famoso do que ele era muito simpático, e ia-me sempre cumprimentando. Encontrava-me no guincho e cumprimentava. Hoje em dia, não sei, já nem deve saber, mas fiquei com uma impressão muito, muito boa dele dessa... Continua simpático, continua Era, simpático. continua simpático, não é? Ele é incrível. Mas enfim, mas tenho a dúvida quando começa a fazer o estágio, porque o direito dá-te, pronto, eu tive acesso a, eu lembro, houve uma cena que era a recuperação aquela lei Barreto, a recuperação das herdades no Alentejo, que era com pontos e não sei o quê. E eu tinha jeito, sobretudo, para quê? Para ir para as repartições, estar lá funcionárias, já era um ato por acaso tinha jeito para isso, elas eram muito atenciosas comigo e tal, e passava os processos para a frente. Chegava lá cá, tinha um cheque de 100 contos, 120 contos, ganhei uns dinheiros, mas quando fiz o estágio da advocacia. Mas estava muito triste. Agora estou a ser um bocado piegas, mas eu sentia-me vazio. E depois houve um caso, agora não interessa, que depois já não houve muito, um caso em que tive a convicção que o juiz estava comprado. Eu também senti o que é que eu estou aqui a fazer. Pronto, e o Nicolau, um dia, o Nicolau Brado telefonou-me e disse: Manel, pá, gostei muito dos Filhos da Costa de Sol, precisamos de guionistas. E pronto, e foi assim que comecei com o José Martinho na Atlântida, mas era ainda com muito amadorismo, mesmo com alguns atores fantásticos e atrizes. Quando digo atrizes e atores fantásticos, mas começámos com um projeto que foi muito interessante, que era os Homens da Segurança, em Troia. Tem um detalhe, pá, tem um detalhe que é, eu também fazia produção, eu fazia tudo, mas tinha capacidade, tinha 30 e poucos anos, eu praticamente escrevia à noite, de manhã era motorista, era produtor, e depois eu é que organizei as refeições.
E então eu como vivi na Bélgica, eles comiam sempre um sanduíche, como vocês, um sanduíche para ir trabalhar, e cá sempre se comeu muito para não se ir trabalhar à tarde. Então eu fiz, com o hotel, com a Torre Alta, fizemos um buffet. Ei, pá, tu estás maluco, pá, a malta precisa almoçar, ei, Manel, e tal. Mas os buffets depois correram muito bem e vieram-me agradecer. É pá, a gente assim, vamos trabalhar mais uns dias e tal. Também, agora até emocionei a contar isto, mas revolucionei um bocado essa, porque em Portugal o almoço é aquela coisa, a gente já sabe, eu já sei que vou ter um grande almoço, é tarde a esquecer, não é? Mas e dessa transformação para escritor profissional, quando você faz escrever o segundo romance, houve uma alteração no seu método de trabalho? Você passou a ter método? Ou seja, imagino que Não, o primeiro você fez assim como você imaginava. E o segundo você... não, pá, Edson, eu vou dizer uma coisa que não vais acreditar. Eu tinha mais método nesse primeiro livro que tenho se calhar hoje em dia. É. Epá, é incrível. Eu tinha uma esferovite. Epá, o meu Alzheimer hoje está bem melhor. Obrigado, Edson, e vocês todos. Tinha uma esferovite. Epá, eu tinha lá tudo. Como a gente tem nos computadores, que eu sou muito mal tecnologicamente, eu na esferovite tinha os capítulos todos organizados, o que é que queria escrever aqui, o que é que ia escrever ali, onde é que os personagens se iam encontrar. Isso é Epá, muito profissional, isso é mesmo não de foi. do americano, isso. Foi americano e disciplinado. Pá. Isso eu acho que é a minha grande qualidade, é disciplina. Isso devo ao meu pai e à minha mãe também. Mas sempre às 8 da manhã acordado para escrever, quer dizer, o que não acontecia, eu, por exemplo, hoje, quer dizer, quando comecei a tornar profissional, eu todos os dias escrevia. Há sempre um dia, Edson, tu sabes melhor, tu é que és um mestre, sabes melhor que há um dia que, não, mais que a gente queira, não consegue. Há sim um dia, ou há 2 dias. Mas sim, aliás, o José Eduardo Muniz dizia sempre: se querem uma coisa já para amanhã, estamos com o prazo está a acabar, vão chamar o Manel Arouca. Não sei se era um elogio, se não era, eu acho que não era tão elogio como isso, mas era alguém que tinha essa capacidade de resposta. O direito também me deu isso. É importante. Eu às vezes pergunto, mas porquê é que eu tirei o curso de Direito? Pronto, era uma tradição da família, mas o direito deu-me essa organização de raciocínio, de pensamento, quando a gente fazia as hipóteses, e é muito interessante, porque é sempre um conflito, não é? O que é que a gente faz em ficção? Se não há, logo a primeira, onde é que está o conflito? Se não tens conflito, não tens história, não é? Não tem Por drama, isso, né? por Senão, isso essa parte, por acaso, ao contrário, eu sempre muito disciplinado, sempre. aí você falou que aí o segundo você continuou com essa disciplina e hoje você não tem muita disciplina. Hoje esse romance, não é bem romance, uma autografia, mas o último romance que você fez, você também sentou com um plano ou já é mais automático, já é mais vamos ver para onde vai dar as coisas? Não, não, isso faço já, já sei mais ou menos para onde às vezes sou surpreendido, não é? Mas já Um vou. plano, você tem um plano concreto de trabalho, você Tenho, sabe qual é a tenho, história que você vai contar. É que eu, pessoalmente, não sei. Quando eu começo a escrever um livro, eu não faço a menor ideia de que história eu vou contar. não, é assim mesmo. Eu tenho esse sonho, ainda hei de fazer isso. De Eu, é começar. assim, o mais chato é quando você chega no final, falta só um capítulo e você não sabe se vai terminar. E você pensa, nossa, perdi 6 meses da minha vida escrevendo uma coisa que se calhar não consigo fechar. Já aconteceu, não, fechei, mas fiquei com medo. Mas admiro muito quem tenha método, quem tem um plano de trabalho, quem sabe a história que vai contar. Pois, isso tenho. Uma Tenho. novela é igual? Não, a novela é completamente diferente. Eu até fazia a comparação, a metáfora, quer dizer, a comparação, o ator que faz o teatro e a novela, não é? Um escritor, quando está a escrever novela, já está a sonhar com é que vai ser o livro que vai escrever a seguir não é lavar a cabeça, mas para encher a alma. E o ator também já está a pensar qual é a peça de teatro que vai representar
sentir o palco, sentir... A novela tem uma coisa extraordinária. A novela, quer dizer, quando digo a novela, digo a ficção em geral, o trabalho de... A coisa extraordinária é o trabalhar em equipa. E eu gosto muito de trabalhar em equipa. E tem um fenómeno diferente, porque a escrita de um livro é um fenómeno mais pessoal, mais teu, mas o trabalho de uma ficção, seja novela, seja seriado, seja filme, eu já fiz todos, inclusive o documentário, que é o que eu mais gosto, fiz muitos documentários, é o tu estares, por exemplo, as reuniões de equipas, as ideias extraordinárias que nascem, e eu acho isso faz, como seres humanos, como seres que não vivemos sozinhos, isso é extraordinário, porque tu ali sentes que fazes parte de uma sociedade, fazes parte de uma comunidade. Isso acho que é uma das que eu dou mais palmas ao criador, é isso. Ele, pronto, agora já vou entrar num campo, quer dizer, ama o teu próximo, ou seja, sem o próximo, isto é uma merda, não tem interesse nenhum. Ou então tu tens uma carga espiritual tal e que consegues ser como o budista ou como o monge, como consegues estar. E eu acredito que haja gente altamente feliz assim. Seria muito difícil ser feliz assim. Gosto muito do trabalho de equipa. Agora, é um trabalho... Aí é que tens que ter uma disciplina brutal. E penso que uma das coisas positivas... Porque, para mim, a ficção, a novela teve uma dificuldade. Ou seja, eu sempre baseei em histórias reais. O X da Costa Sol tem um lado biográfico. Um livro que também vendeu muito, até foi lançado pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, que não era presidente na época, foi o Deixei Meu Coração em África. É um livro que tem baseado na história de um amigo, primo mais velho, que esteve na guerra, tem no pior sítio da Guiné. Então a história a história no aquartelamento, onde eles estão a ser fustigados todos os dias. Mas depois há uma parte que havia as aldeias, e isso nós somos diferentes dos outros. O português dá-se bem tem esse lado de ter essa capacidade de se dar com maior facilidade com as outras comunidades. Então havia também uma ligação à aldeia. Depois o futebol também ajudava muito. Ao domingo não havia guerra, porque tanto os guerrilheiros como os da tropa portuguesa estavam a ouvir os renatos do Benfica, do Sporting e do Porto. E tudo isso, quer dizer, eu para resumir, para dizer, eu estou habituado a histórias que sejam, e como fiz muito documentário, histórias que tenham realidade. E a telenovela, Deus me perdoe, mas há alturas em que de realidade tem zero, não é? E às vezes era difícil, essa parte era difícil. Vencia com... Estamos a trabalhar em equipa, podemos, como é que se navegar na maionese, era uma expressão que não sei se tu usas muito com as tuas equipas. Já usei mais vezes. Já se engajou mais na maionese do que hoje em dia. Vamos navegar, vamos... Pronto, tinha esse lado, mesmo que haja novelas, por exemplo, houve uma novela, que foi a novela que eu mais gostei de escrever e que mais problemas tive, mas que é a segunda ainda considerada mais vista de sempre em Portugal, que foi A Filha do Mar, em que é muito baseada em histórias reais. E quem me ajudou muito, vocês sabem quem foi? Um camarada que dizia que tinha um péssimo feitio, mas que está no meu coração para o resto da vida, e que ficámos grandes amigos, o Fonseca e Costa, o grande Fonseca e Costa. E com o grande Fonseca e Costa fui para os Açores, ele sabia os sítios onde é que íamos comer as lapas, depois fui para o Faial, depois para o Pico, porque a heroína, a personagem, que era a Danila do Carmo, vinha do Faial. E onde é que foi o meu erro? Também influenciado pelo Fonseca, porque o Fonseca viu que eu ia dar isso tudo. Isso é muito engraçado. Ele era extraordinário. Íamos para os locais e disse, para o Manel, aqui vem os tipos que vêm de todo o mundo, deixam aqui bilhetes, eu quase que fiz também um meio de documentário. Então a TVI criticava-me, telefonemas todos os dias, tu enlouqueceste, mas as audiências cá em cima. Depois havia a história de um cavalo,
e tinha uma doença, e a gente fez a doença do cavalo era uma doença nos cascos, até à última. E, pá, o cavalo vai morrer ou não vai morrer? O PAN, se eu fosse nessa época, o PAN tinha-me contratado, de certeza. E o cavalo, salvámos o cavalo. Depois havia a doutora que as doenças todas, ela, pronto, tinha que ser, com o coração, preocupada com a população. E essas histórias têm que ser esticadas, né? Porque apesar de não ser Era, uma coisa era, de ter uma era. frente, mas mesmo assim, como o sucesso leva que a emissora queira mais episódios e mais Não, episódios. não, e depois contratou mais, mas ameaçou que não contratava, porque eu estava a ficar, epá, estava maluco, porque aquilo não era um documentário, porque aquilo ainda por cima era o Ribatejo, que é muito, muito português, era os Açores, também tem muita tradição, muitas histórias engraçadas. Olha, quem fez um papel ali fantástico foi o Luís Aleluia, eram migalhas, pá. Migalhas foi também o meu filho que andava sempre aqui a limpar as migalhas. Eu disse: epá, vou arranjar um personagem com o nome de Migalhas. E foi um Luís Aleluia, olha, uma homenagem ao grande Luís. E que era um filho que não se podia saber da Natalina José. Enfim, agora eu amei escrever essa novela. E quando o Zé Eduardo dá mais não sei quantos episódios, porque aquilo rebentava com as audiências, pá, recebi um grande abraço do produtor. Mas todos os dias me ameaçavam que não iam dar mais, que iam tirar episódios. Uma questão, uma diferença de narrativa, né? Ou seja, E aí percebi não é que suposto você fazer desse jeito, né? E dá certo, mas não é suposto fazer. não, aí percebi uma coisa, pronto, e com toda a consideração do conceito, é porque percebi que a maior parte dos autores não estavam preparados para isto. Autores, que é autoras, porque a maior parte até são autoras, e graças a Deus, não estavam preparados no sentido de fazer tanta pesquisa, no fundo. Então, havia aqui por outras. Pronto, a verdade é que a novela a seguir foi um grande flop. Foi cá embaixo. E eu que já estava coisa, acho que chamaram outra vez. Mas é assim. Mas a novela tinha esse problema, tinha a vantagem de gostar muito de trabalhar em equipa, tinha a vantagem de eu ter disciplina, incutir disciplina na minha equipa. Mas eu vou dizer Pessoas uma coisa. escrevendo do Mas mapa eu da vou dizer uma coisa, incutia sem. Eu não tenho esse sentido, aquela coisa. Nunca, não sei se gritei alguma vez, sou capaz de ter gritado, mas era sempre com carinho, dando a responsabilidade para. Não naquela. Se não faço, levei muitos gritos dos produtores, dos responsáveis, porque se a audiência descia um pouco, bem, isto é preciso um grande coração. Eu ainda tenho a sorte, quer dizer, sorte não, porque eu sou benfiquista, mas se eu fosse sportinguista estava tramado, já tinha tido um ataque de coração. Você pensa em voltar e trabalhar em novelas, fazendo telenovelas? Se me convidarem, eu vou e gostava, mas já não me vão convidar. Não tenho essa. Olha, é uma expectativa que eu não tenho. Ok. Já estamos aqui entrando na fase final da conversa, sobre o De Playboy a Peregrino, o que mais se pode contar sobre esse livro? Como é que você resumiria? Eu vi que a história que sem filtros. O que é sem filtros? O que é uma autobiografia sem filtros? Olha, eu vou contar uma coisa que a minha mulher não gostou nada de ler. Eu tento escrever como vivi o momento, não com a minha interpretação moral do que eu pois a minha interpretação da vida. Por exemplo, eu tenho uma história, o terceiro capítulo é logo prostitutas. Eu até pareço um rapaz precoce. Mas tive logo uma história aos 10, 11 anos, que era uma empregada que havia lá em casa, que me levou para Lisboa, e depois eu percebi percebi quando contei aos meus pais e aos meus irmãos, que eles riram muito, que eu estava numa pensão, a madrinha tinha uma pensão. Mas eu vou dizer, nunca fui tão bem tratado na minha vida. Tantas mulheres me beijaram as minhas bochechas, eu tinha umas bochechas grandes. E vi o meu primeiro filme para 12 anos, com a Isilda. A Isilda também está no meu coração. E depois, a minha experiência, há aqui um confronto espiritual, bíblico, eu gosto muito da Bíblia, acho que é a fonte de todas as histórias, e vou pondo o presente através de passagens da Bíblia. E para dizer que Jesus, uma das antepassadas de Jesus, quando se faz a genealogia de Jesus, é uma prostituta.
Mas há uma situação que é uma prostituta do Infante Branco, que epá, ela era de Nampula, não sei se ainda é, mas espero que sim, de Nampula, ou seja, moçambicana, tinha assim uma pele muito dourada. E houve ali uma empatia brutal entre nós os dois. E eu não tinha não tinha dinheiro. Eu gostava muito de ir ali ouvir as histórias, mas a maior parte das vezes não tinha dinheiro, só tinha um cheque. E ela dizia, mas troca o cheque no bar. O cheque no bar, mas eles vão aceitar e tal. E o camarada do bar disse-me, mas se conhece alguém? Não, epá, eu por acaso estou a começar a fazer um documentário sobre o Eusébio. Pá. Mas ele está ali no privado. Está lá dentro no privado e não sei o quê. E veio o Eusébio, doutor, não, é de confiança, pode descontar o cheque. E descontei o cheque e fui com a minha amiga e foi uma noite épica, moçambicana, africana, muito tórrida, e eu escrevi como foi. Quer dizer, não já as filhos da Costa do Sol, mas escrevi como se passou, quer dizer, como eu vivi aquele momento. Por isso o Sem Filtro é mais nessa base. Não é estar a falar deste ou daquele, ou a vingar-me deste ou daquele, não, nada disso, mas é tentar transmitir os momentos precisamente como eu os vivi. Pronto, e o Playboy a Peregrino é a passagem de alguém que teve este percurso e, sobretudo, em termos da espiritualidade, eu estava... Eu cheguei a não conseguir entrar numa igreja, não entrava numa igreja. E pronto, e depois há uma viragem na minha vida e isso tem a ver com uma peregrinação e a minha vida aí mudou bastante na percepção do mundo, um mundo mais visto através de um olhar mais espiritual e menos só do mundo. Comecei a ter fé, acreditar em Deus, também embrenhei na mensagem de Fátima, eu sei que é polémico, mas tem muita coisa. Olha, eu tenho amigos meus que gozam comigo, mas a irmã Rússia estava sempre a dizer a Rússia vai espalhar os seus males pelo mundo e tal. E pronto, a gente está a viver uma época muito complicada e funda a estas mensagens, não só de Fátima, realmente a situação quase profética. Mas, enfim, esse é o percurso, mas com muitas histórias, porque eu vivi muitas histórias. E vivi histórias que de facto, muito para além da ficção. No barco, quando estive no barco, no Cunard Line, que era o Cunard Princess, que é entre Nova Iorque e as Bermudas, eu vivi situações que contando ninguém acredita. Pá. Eu Mas vou vivi isso. ler, tenho certeza que vou acreditar. Eu fiquei mais ainda curioso de... Então, já que é um livro que foi lançado no pré-verão, vai ser o livro que eu levarei para o Algarve para ler agora, daqui a umas 2, 3 semanas. Eu Pois tenho é, uma convidada aqui, vou dar não, alguém da assistência, que é a Maria Caetano, que quer te falar alguma coisa. Maria. Olá, muito obrigada, Manuel. Gostei muito da história toda. Queria só dizer-lhe que sou uma grande fã. Li os seus 2 livros na adolescência, de uma ponta à outra, várias vezes, e aprendi tanto com eles. Muito, muito obrigada. eu que agradeço. Olha, fico contente. E vou ler os próximos 2, portanto, O Coração de África, que ainda não li, e o Playboy, sem dúvida. Bom, então com essa nota de carinho aqui, fica a indicação, leiam todos, vamos ler todos o livro do Manel, de Playboy a Peregrino. Eu vou reler Os Filhos da Costa do Sol para ver se eu reconheço ainda o estoril que na altura eu gostei tanto de viver e de ver nas páginas do livro. E agradecer imenso aqui o Manel por ter vindo cá. O pessoal que está aí, só bate palmas, agradecer. E a gente se encontra aí, tá bom, Manel? Estou sim. Obrigado, então. Até a próxima. Tchau. Obrigado, Edson. Obrigado por tudo. Tchau.